Boa noite, meu povo! Tô aqui de novo com vocês para mais um episódio e dessa vez vou trazer duas novidades, mas calma aí que primeiro eu vou anunciar a nossa famosa de sempre. Gente, 25 de outubro tá aí, tá chegando, teremos a festa Frutos em Indaiá. Eu quero ver vocês acompanhando de pertinho, porque eu vou estar lá mais uma vez esse ano. É uma festa linda, vai ter a premiação, teremos muita música boa. Então fique acompanhando nas redes sociais do jornal para vocês estarem ligadinhos com mais informações. A outra notícia é que eu vou ter que me ausentar por um tempo, mas não se preocupe, a gente vai continuar trazendo conteúdo para vocês. E quem vai me assumir vai ser a minha mãe, que é a gestora da nossa clínica. Então, eu apresento para vocês a Eliane Pestana. Ela vai estar gravando. Hoje já está aqui sentadinha conosco para vocês já irem acostumando com o rostinho. E já aproveitando o embalo, pessoal, hoje o assunto vai ser muito interessante, principalmente para quem sempre passa um sufoco em casa e não sabe como reagir. A gente vai preparar vocês, vamos tranquilizar a mente, vamos dar os primeiros passos e aí vocês vão conseguir agir. Então, hoje aqui conosco temos a doutora Jéssica, temos o Alan. Gente, vocês vão adorar a empresa deles. Vou deixar agora com eles para eles falarem um pouquinho, se apresentar e vem com a gente que vai ser muito gostoso. Pessoal, bem-vindos à casa de vocês. Fiquem à vontade, podem falar o que desejarem, tá? Se vocês quiserem se apresentar, falar um pouquinho da formação de cada um, esse momento é de vocês. Certo. Bom, vou começar. Meu nome é Jéssica. Eu sou médica emergencista, eu sou formada pela Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista. Me formei no ano de 2015 e no ano de 2017 eu resolvi fazer emergência como especialidade. Já tinha tido alguns contatos durante a faculdade, feito alguns estágios, mas na época a gente ainda não tinha a emergência no Brasil legalizada como uma especialidade em si, tá? Então, eu aguardei aí os programas do MEC serem autorizados realmente aqui no estado de São Paulo para ficar um pouquinho mais perto de casa. E em 2017, não só perto de casa, como praticamente dentro da minha casa. Eu estava morando em Campinas na época, mas eu passei na residência aqui em Indaiatuba, pelo sul, São Paulo. E comecei a fazer residência no AOC. Eu fui a primeira residente do programa de medicina de emergência daqui da região, né? Com muito orgulho. E atualmente eu trabalho com o pré-hospitalar, com o intra-hospitalar e agora com o projeto da TSV, ensinando tudo que a gente aprendeu aí ao longo desses 10 anos de emergência para a população. Que bacana! Bom, meu nome é Alan, tenho 36 anos, sou de Sorocaba, nasci em Sorocaba, fui criado numa cidade pequena ali na região chamada Sarapuí, mais próximo de Itapetininga. Comecei na área da saúde bem novinho, como auxiliar de farmácia, auxiliar administrativo em hospital. E como técnico de enfermagem, trabalhei em hospital também, em vários lugares na região. E dia 26 agora, eu vou completar 10 anos de corpo de bombeiros, que eu entrei na corporação. 10 anos de corporação agora, dia 26. Que legal! Então, e agora iniciando medicina também. E agora, primeiro ano de medicina também. Que Quase bacana. 6 meses completos Quase já. 6 Já meses. Uau! Nossa, sim, são Já é uma 6 vitória. meses a menos. Sim. Já vai na regressiva, entendeu? Tá A contagem sempre da mais medicina é essa, né? Eu Exato. brinco que eu passei por aquelas contagens tipo presidiário, de ir na parede fazendo os risquinhos. Depois na residência também, né? Igual a gente falou, são fases que a gente vai atravessando e vai vindo. Mas ele já tem quase um risquinho completo. Então, Em casa a gente conta por boleto, né, mãe? Verdade. Falta Nossa, uma boa. Não, chegando o último, eu vou falar, meu pai, vamos imprimir o comprovante, vamos fazer um bolo. O último boleto. É legal. É uma boa maneira de Tem- comemorar. sim. A gente pode começar a pensar nessa. Souvenir, né? Mas eu tô aqui pensando no seguinte, é um casal que gosta de viver na adrenalina, né? Sim. Uma médica na área da emergência. Quero saber como surgiu isso, esse desejo. E um bombeiro. Imagina esse casal. Imagina no autobahn. Meu Deus. Ia ser muito Conta legal. um pouquinho como que é isso. A gente se conheceu, na verdade, exatamente no meio da adrenalina. A gente pronto. trabalhou junto, né? Eu fiquei num contrato temporário do grupo de resgate da Polícia Militar, que é o GRAU São Paulo. E a minha base era Sorocaba. Foi lá que eu conheci o Alan. Ele tinha acabado de ser transferido também de Campinas de volta para Sorocaba. E aí a gente se conheceu lá Coisa durante as básica, ocorrências. assim, né? Assim, bem exatamente. tranquilo, né? Uma coisa assim, bem Mas tranquilinha, acostuma, né? viu? Costuma. Acostuma.
fica uma coisa natural. É, assim. aos poucos é como Ah, qualquer essa outro adrenalina. trabalho, né? Mas só para falar um pouquinho como funciona o pré-hospitalar, né, em geral, então a gente tem uma viatura toda equipada com tudo que a gente precisa para atender um paciente, e ela é sempre tripulada por um bombeiro, né, no caso do Grau, tá? Um bombeiro, um socorrista, no caso do SAMU, né? E um enfermeiro e um médico. Esse é o que a gente chama de suporte avançado, tá? E aí, ali dentro das mochilas, a gente tem as medicações, a gente tem material para intubação, a gente tem desfibrilador dentro da viatura. E o Grau em si, ele foi um serviço que foi montado para apoio da equipe dos bombeiros. Então, a gente acompanha eles em incêndios, em desastres naturais, né, soterramento, para atendimento da equipe também, para atendimento deles no caso de alguma emergência que venha acontecer com eles dentro desse cenário. E toda vez que a gente estava na viatura junto, era muito bom ter a companhia do Alan, antes mesmo de surgir qualquer interesse afetivo. Segundos inteiros. Ele com a carinha de assim, não foi muito bem assim, não. Não, antes mesmo de saber que ele estava solteiro. Mas era bom ter ele ali, porque como ele já tem essa carga, né, de 10 anos de bombeiro, então era bem experiente, ele também é técnico de enfermagem. Então era um par de mãos que a gente contava adicional ali, porque a Sim, equipe faz uma diferença. Né? faz muita Nossa, diferença. totalmente. Porque quando é outro bombeiro, os meninos são ótimos realmente com essa questão de resgate, mas quando a gente passa para dentro da área da saúde, o bombeiro militar, ele não está inserido na área da saúde. Existem limitações, né? Sim, ele não consegue pegar um acesso, né? Aos poucos eles vão aprendendo também e ajudam muito a gente, mas ter uma pessoa que também está capacitada para isso, então facilitava demais no caso de uma parada cardíaca ou pacientes mais complicados que às vezes faltava um pouco de mão. Então era muito bom ter ele ali. E o nosso primeiro caso juntos, acho que foi bem trágico também, né? A gente pegou, infelizmente, um paciente que teve uma tentativa de suicídio por arma de fogo na cabeça. Nossa. Sim. E eu Como socorrer precisei, isso? e eu precisei do par de mãos dele para segurar o cérebro que literalmente derretia ali na cena enquanto eu cuidava da via aérea. E Bem aí, romântico. no caminho pro foi hospital, a gente foi conversando e fomos se entrosando, né? Quer dizer, eu E seguro um cérebro aqui. Eu seguro o coração de um outro lado. e Aí nós você tem... Mas e aí, você é ué. solteira? e no meio de cérebro pra cá, e ambu pra lá e tudo mais. E sangue a gente... pra aqui, O que dali. você vai fazer hoje à noite? Vamos pro cinema? E é engraçado porque era aniversário dele nesse dia. Olha. Foi mesmo. O primeiro dia que a gente trabalhou juntos foi o meu aniversário, né? E a gente fica... Os plantões lá são sempre 24 horas, né? E aí ele deixou pra contar que era aniversário dele no fim do dia. Então essa ocorrência ocorreu ali em torno de umas 10, 11 horas da noite já. E aí na hora que terminou tudo, que a gente retornou pra base, eu falei, poxa, era seu aniversário, você nem falou nada, a gente podia ter feito... Não, ela não falou assim. alguma Ela coisa. falou, e o que a gente tá fazendo sem um bolo aqui? Olha, direta, né? ela tentou Poxa, romantizar, se tentou- entregou. Assim, na minha cabeça eu tava sendo mais delicada, tá? Tá explicando agora como foi, mas provavelmente foi assim mesmo. Aí eu pensei, pois é, né? Se eu tivesse Teve falado, um bolo, mas foi um pouco diferente, né? né? E aí eu meu Deus. aproveitei, né, pra dar um abraço, né, amor? E aí, enfim, a gente Amor. acabou... Depois disso, a gente acabou, acho que se olhando de uma outra forma, né, por conta do abraço fraternal do aniversário. E aí a gente começou a conversar, vai Mãe, eu fazer... tô procurando o amor da minha vida no lugar errado. Também acho, minha Eu filha. tenho que ir pra Autoban. Vamos. Vamos começar a procurar alguns estágios pra você. Aí, Não é? em alguns lugares. Eu tenho certeza que ou ele vai estar me ajudando no acidente ou vai ser um acidentado. Grey's Anatomy. Vamos lá. É. Vai ser alguma Pode coisa. ser, Pode ser. E como que surgiu esse projeto de vocês? Então, eu ia falar sobre isso agora, né? A gente, nas nossas conversas do dia a dia, a gente percebeu o quanto seria importante se as pessoas tivessem uma intervenção antes da nossa chegada. Entendi. Em todas as ocorrências, na verdade, né? Que primeiros socorros é aquela intervenção que todas as pessoas podem fazer, né? Um leigo, assim, na área da saúde, deveria saber intervir, né? Em vários casos de trauma ou de
Nossa, caso e é uma clínico. coisa que É. acaba dando Sim. tempo, né? Então e a tempo gente nessa hora. a gente conversou, falou, Exatamente. nossa, putz, pessoal. Sabe assim, uma coisa? Eu tenho uma neura na minha cabeça. Eu fico assim, meu Pessoa Deus. que engasga, quer ver? Não, é uma das. Esse é o mas clássico. assim, Começou Eu tenho- a tossir perto dela, ela já tá assim, ó. eu tenho uma neura na minha cabeça. Eu fico assim, e quando eu tiver, por exemplo, os meus netos, eu vou ter, né, filha? Quando eu tiver os meus Pelo netos, andar da carruagem, mãe. ensina. Sabe, a criança vai e cai na piscina. E ela não sabe nadar. O que eu tenho que fazer? Sim. Além de pular, catar. É. Depois disso, o que se faz? Primeiro, o emocional já é uma coisa complicada, né? Que Uhum. você vai ver aquilo, você vai ficar, nossa, não é acostumada com isso, né? Sim. Já vai dar aquele, né? A gente sempre fala sobre isso nos cursos, que é esse controle, colocar essa ideia na cabeça das pessoas, que agora você vai enxergar a cena de outra maneira, né? Agora você vai enxergar a cena como uma cena mesmo que você precisa agir, né? Como algo que você já treinou, né? Sim. Porque é difícil você falar em controle emocional para algo que te surpreende, É. né? Então, nós temos 10 anos já trabalhando com isso. Então, assim, dificilmente algo surpreende a gente ao ponto de fazer a gente travar diante da situação. Mas um pai, uma mãe que está passando pela primeira situação, as mães principalmente, a gente vai falar para vocês do nosso curso do Baby Safe, que a gente montou exatamente para pais e cuidadores de primeira viagem. Porque a mãe tá passando por aquele período do puerpério, uma série de hormônios, tudo muito difícil ali, um nenenzinho, às vezes é o primeiro neném, super pequenininho, frágil, e aí ele engasga ou tem alguma intercorrência, uma febre, uma convulsão, qualquer coisa assim. E aí é difícil você cobrar controle emocional dessa pessoa Sim. nesse momento, É. né? Então a ideia é realmente que a gente treine ela, treine o pai, treine as pessoas que estiverem em volta, babás, né? Quem for Avós, ajudar os tios, avós, tios, cuidadores. padrinhos, porque alguém naquele momento vai assumir a situação. E a Mas- ideia do treinamento é exatamente essa, já te trazer a realidade de coisas que podem acontecer, porque mesmo sendo rápido, num dia só, aquilo já não vai ser a primeira vez que você vai entrar em contato com esse cenário. Então isso já te traz E o um pouco mais de emocional tranquilidade. É muito importante, por exemplo, até pra mim, que né, já tá no último ano de medicina, já tô acostumada. O dia que eu vi essa aqui quase convulsionar por uma hipotensão, gente, deixa eu explicar pro pessoal de casa, né? Eu sento na frente de médico, eu falo bonito. Gente, hipotensão é a pressão lá no pé, entendeu? Lá no chão. Quando ela começou, eu esqueci de tudo, eu saí gritando pela médica. Eu gritava que eu fiz escândalo, porque eu vi minha mãe no meu braço tremendo. Sim. Sim. Emocional eu é tive difícil. um teste bem importante recentemente. Eu perdi meu pai tem 2 meses, né? Poxa. Ele tinha um câncer, tinha 10 anos já na luta do câncer. Atualmente ele evoluiu com uma metástase, ficou paraplégico. Mas, enfim, dentre muitas coisas que a gente tentou uma quimio paliativa para ele, né? Sim. E ele fez uma intoxicação por essa medicação. Então ele ficou bem ruim em casa e apresentou também uma crise convulsiva lá. E aí eu tive essa mesma situação, né? De estar ali, eu só mantive o meu controle emocional porque só tava eu, ele e a minha mãe. E a minha mãe, até então, não tinha tido contato com absolutamente nada da saúde. Então eu percebi no olhar dela o quão desesperada ela ficou. E aí eu voltei pra minha realidade. Naquele momento, acho que eu me transformei de filha Foi. pra médica, atendi ele. Mas depois que tudo se acalmou, que a Daí- gente socorreu, eu Daí veio a desabei. realidade Chorei, de novo. É. Porque não tem como, né? Quando é com a gente, quando envolve essa questão emocional, é exatamente muito É diferente. por isso que já tem essa ética, né? Pra Sim, não... De não atender a família. de E não cada atender um familiar, vai reagir justamente de uma por causa forma disso, também, é. né? Não dá pra você... Não é uma questão, assim, lógica. É. Ai, você faça tal coisa que vai sempre sair da mesma forma. A medicina não é uma ciência exata, né? A gente ouve muito isso durante a nossa formação. E quando a gente começa a trabalhar, a gente realmente chega às vias de fato de que não é... Né? Apesar de você ler no livro e saber exatamente como você tem que conduzir, o paciente nunca é aquela receitinha de bolo. Exato. Lá no final, alguma coisa sempre sai. Então, essa questão do emocional, do fato de você ter um vínculo afetivo com a pessoa, tá entre essa receita, o truquezinho lá da receitinha de bolo que às vezes sai fora do controle. E assim, o curso que vocês vão dar é extremamente importante, porque justamente vão ser mães, pais, a gente já tem um contato emocional com quem vai estar sofrendo ali. Sim. Então, a primeira dica é: respira, mantenha um controle.
né, para poder Você ajudar precisa manter a calma aquele. para poder pensar como você vai ajudar aquela pessoa, né? Ou como Exato. você vai dar uma ordem para alguma outra pessoa que esteja ali para poder agilizar alguma coisa para você, né? É verdade, até mesmo para poder ligar e pedir socorro. Sim. Sim. Inclusive eu ia falar sobre isso. Né? Eu vivencio atualmente essa parte, né? Que eu trabalho no atendimento telefônico só, por causa da faculdade, né? Sim. Então eu trabalho à noite só no atendimento telefônico. Lembrando que sempre que eu citar o Corpo de Bombeiros aqui é só como referência de experiência profissional, né? Estamos aqui falando da TSV, né? Uhum. Mas esses dias eu ajudei a desengasgar um bebê de 17 dias pelo telefone. Uau. Expliquei o procedimento, a mãe colocou no viva voz, o pai entendeu, fez a manobra, desengasgou o bebê. Mas, assim, eu sinto o desespero das pessoas que são leigas, né? Sim. Com relação à emergência, área da saúde e tudo mais. Eu sinto, assim, tem pessoa que está calma, tem pessoa que está desesperada, tem pessoa que está extremamente desesperada, a gente tem que lidar com isso ali. E a minha calma no telefone, eu acho que deixa a pessoa desesperada, porque eu tô a noite inteira atendendo e eu sei Não, o mas que a eu tô gente já vê fazendo. pela sua postura, Alan. Então Né? a pessoa liga, meu Deus do céu, o cara quer o da moto aqui, daí eu, tudo bem, passa o endereço. Oh, O meu Alan, ele é esperando. super posturado. Aham. Até por isso que eu falei Aí a que era pessoa vai ótimo falar, trabalhar cara, com que ele, porque calma, ele é né? sempre assim. Mas Dificilmente. a pessoa tá que, na verdade, acho que eu respirando, nunca tá vi ele. acordada, tá acordada. Então conversa com ele que a viatura já chega. Como assim? Conversa com ele. Exatamente. É bem isso. Mas nos nossos cursos a gente fala muito sobre isso. Foi até importante vocês tocarem no assunto. Uma das pautas lá do curso, né, quando a gente tem vários, na verdade, mas atualmente o Baby Safe é o que a gente mais tem feito, porque tem uma data marcada. O restante que a gente vai falar depois para vocês, contar um pouquinho, eles são com turmas fechadas já, então a gente espera fechar essa turma, né, para poder divulgar a data. Mas dentre as coisas que a gente faz a apresentação ali, dentre os temas de todos eles, está essa questão do acionamento do serviço de emergência, como é feito. Sim. Por quê? Porque as pessoas têm muita dificuldade na hora de chamar uma viatura. E esse fim de semana a gente fez uma edição aqui em Indaiatuba e a minha tia participou, era uma edição especial do Dia das Mães, então eu fiz questão que ela fosse. Ela tem netinha, né, tudo. Então eu falei, vamos lá, vamos participar com a gente. A gente tinha uma série de brindes diferenciados aí por conta da data comemorativa, então eu já aproveitei para presentear ela lá. E aí ela falou, olha, uma vez eu precisei ligar para a Bisa e a moça me fez tanta pergunta que eu comecei a ficar irritada. Ela queria saber tanta coisa, e eu só falava pra ela, vem logo, porque ela é uma senhora de 100 anos e ela precisa de ajuda. E aí a gente explicou bastante sobre esse tema, Sim. né? O Alan que tá lá no A gente fala telefone pode bastante até sobre falar isso. mais sobre isso, mas da importância de se seguir o roteiro de tudo aquilo que E tá na sendo verdade perguntado. não são muitas perguntas, são poucas. Mas a pessoa acha que é muita, né? Pela urgência que ela tá, aquele senso de urgência que ela tá, né? Mas são perguntas básicas. O que está acontecendo? Onde está acontecendo? Né? Claro, né? Assim, a idade da vítima, porque é diferente, você vai entender, uma pessoa de 20 anos, uma pessoa de 70, né? Então a gente pergunta, umas coisas assim que vão fazer realmente a diferença e vão fazer a equipe ir Já preparada, né? preparada, sabendo que ela vai atender, né? Isso é muito importante. E assim, e é tão importante também a gente deixar esses telefones muito bem colocados à vista. Por que eu digo isso? Teve uma vez que meu pai passou mal e minha mãe estava sozinha com meu pai. E ela, ao invés de ligar, sabe, pro Corpo de Bombeiros, ela ligou para a prefeitura. Porque foi a primeira, sabe? Sim, Gente, eu primeiro não telefone. sei, eu não sei número de prefeitura, mas naquela hora ela soube Ela digitar um soube. 51 em vez de 192. Acontece também. E os números são muito parecidos, Muito né? parecidos. 190, 192, 193. O Alan sabe até mais números que eu. Mas esse fim de semana também a gente falou sobre isso no curso e o pessoal ficou impressionado com a questão do número da Guarda Municipal. Aqui em Indaiatuba, Campinas, essas regiões aqui próximo da onde a gente está, a Guarda Municipal funciona muito bem. E a guarda, por ser municipal, eles têm pessoas que conhecem muito bem o território da onde Sim. você está falando. Sim. Então, se você liga, por exemplo, para o bombeiro, a ligação vai cair lá para o Alan. O Alan, tudo bem, é daqui de Indaiatuba, provavelmente ele vai conseguir se localizar. Mas ele poderia ser, sei lá, de Botucatu e estar sentado lá em Campinas atendendo o telefone. Porque eles fazem a regulação de toda a região. Então, é bem grande o espaço, campo, né, que eles pegam. Então, às vezes, a pessoa não faz ideia. A gente fala, Avenida Conceição, Presidente Kennedy. Para quem é de Indaiatuba, na frente, né? na hora Ok. vem a imagem. Mas para quem não é de Indaiatuba,
Não faz sentido nenhum. E a guarda municipal, ao contrário, porque as pessoas são daqui, né? Eles estão sempre circulando dentro desse município, então eles têm muito bem essas referências, e aí essa questão do ponto, né, que eles pedem no telefone fica mais bem descrito, e é um bom serviço, né? A guarda municipal daqui de Indaiatuba, de Campinas, elas são eficazes, tanto nas ocorrências policiais, quanto nessas de saúde. Os meninos são treinados em primeiros socorros, então coisas básicas às vezes ajudam muito a gente, porque quando a gente chega lá eles já estão massageando, já estão fazendo coisas que qualquer um poderia fazer, mas às vezes não está treinado, não se sente apto e ainda não realiza. Com relação a esse serviço de emergência, assim, né, o pessoal, uma coisa interessante de se colocar é que os órgãos municipais, eles se conversam. Guarda Municipal, Defesa Civil, os zoonoses, o trânsito, né? Então, às vezes a base deles é até no mesmo lugar. O bombeiro é estadual. Então, tem uma diferença, né? Uhum. A gente atende mais de 130 municípios. Se você liga 153, que é o número da Guarda Municipal, vai cair aqui em Indaiatuba, né? E se liga o famoso Então que a gente você conhece, pode, vai... Entendi. né? Mas é um número pouco divulgado, né? Então É. as pessoas poderiam até usar mais do serviço e, infelizmente, por falta de conhecimento, ainda não utilizam. Então, assim, o curso, eu sou suspeita para falar, porque faz 10 anos que eu penso em tudo isso, e só agora, realmente, a partir de 2024, que a gente trouxe a ideia, porque eu achei um maluco para dividir comigo. Mas o curso traz toda essa bagagem, realmente de deixar a pessoa tranquila até na hora de acertar o número do melhor recurso, né? De escolher o melhor recurso que ela está precisando. Isso é muito importante. Sim. Uhum. Olha, a gente vai ter que ter ainda um segundo bate-papo para eles trazerem alguns equipamentos, mostrarem. A gente vai levar arrumar a um bebê Natália, a reborn. gente vai levar a Natália junto com a gente num estágio. Uau! Adoro. E aí a gente traz ela para contar a experiência que ela teve no pré-hospitalar com a gente. Olha, nos bonecos, pelo menos, eu sei entubar rapidinho. Muito bem. No boneco. Já é um entubada. ponto, já é muito Esse bem. dia eu tava mandando foto, né? Eu ajoelhada e eu deitada no chão entubando. Delícia. Isso é muito legal, Muito bom. gostei. Esse é o cenário que a gente tá mais acostumado, né? O Ah, deitado no chão, nada São os cenários mais programado. extremos, No né? sol com alguém com uma sombrinha Com uma tampando o sombrinha sol. em cima, já aconteceu também. E na chuva? Tá lá no sol, Pensou? aí vem alguém e Muito. vê, nossa, coitado dessa equipe, com a sombrinha. Não, Chuva, assim, rodovia, escuro, lanterna na cabeça. o tudo problema que não pra é. mim, Olha. nem é esse cenário, sabe? Porque assim, chuva ok, mas o paciente estando reto, tá ótimo. E se o paciente tá preso na ferragem? Vai Daí do jeito você que der, a escolhe. gente vai Exato. se descobrindo, igual eu falei, né? Não é uma ciência exata e com que a gente trabalha, a gente vê isso. Porque assim, tem uma Literalmente. regra, né, da emergência, tem o XABCDE e o ABCDE. Aí, você tem que sempre começar pelo A. O A é de vias aéreas, Airway, né, no inglês. Não importa, mãe, se a pessoa tá pendurada pelo pé no 5º andar. Você vai ter que entubar antes de fazer qualquer coisa, entendeu? Se tiver prejudicado, né? Aí como a que gente você vai ter faz? que deixar. Aí antes de mexer, antes de cortar a ferragem, de tirar a pessoa, você tem que entubar. Quando eu Vocês entrei são no uns grau, heróis. eu tive bastante dificuldade, assim, não com essa questão técnica, mas de me habituar ao serviço, porque a gente passa por um treinamento, né, quando a gente entra. E aí o treinamento é feito na escola de bombeiros. E aí um dos treinamentos que fizeram com a gente foi o rapel de um prédio de 10 andares meu e a gente Deus. desceu no rapel. E assim, eu tenho pavor de altura. Tanto que Duas. quando a gente escolheu a base, né, do grau, o grau ele tem o serviço aéreo também, que é o conhecido Águia, né? Quando a gente foi escolher a base lá em São Paulo, depois que a gente foi aceito no processo seletivo, eu procurei uma cidade que não tivesse a base aérea, porque eu não estava Correr preparada. risco de voar. O problema não é o paciente, o problema não é a situação, o problema é o helicóptero, entendeu? ficar Aí eu falei, pendurada não, na eu vou cordinha, escolher... né? Gente, e Exato, eu falei, ia eu vou escolher uma perguntar. base que não tenha. Mas no fim, nesse contrato, nenhuma das bases tinha, e aí Sorocaba era mais pertinho e eu acabei ficando por lá. E eu Bem, ia, graças a Deus. eu ia perguntar pra você, do que essa mulher tem medo, gente? A altura. Achou. Achamos. Ó, Você eu achou tenho- sua filha. Eu também tenho medo tenho. de altura e tenho muito, muito medo de inseto, né? Que é Nossa, algo assim Mãe, que me sou põe pra correr. Se entrar uma borboleta aqui no estúdio, eu vou sair correndo. Ela tem medo. Olha disso, só. Vou sair impressionante Eu tenho medo de inseto. cigarra.
Não, eu tenho medo de todos. Ela Até A cigarra me Joaninha, ela segue. tem medo. eu tenho, Certeza. eu Olha tenho só. algum tipo de fobia, já tentei tratar, não deu certo. Aí eu arrumei um bombeiro que mata tudo Que lá em mata- casa. Pronto, resolvi. Foi a única solução que deu certo. Não, o cérebro derretendo pelo ouvido? Não. Tudo bem. Tá Foi tudo uma bem. joaninha. A minha mãe Joaninha. fala isso, ela fala, não é possível, tem alguma chave aí que tá desligada. Porque como que pode ter tanta coragem pra uma coisa e outras, Olha. né, te assustam assim. Mas é isso que o pessoal que assim não faz de fato a área da saúde por amor não entende. O que a gente falar aqui é por vocação, não teve É. escolha. Posso fazer qualquer outra. A gente sempre volta. E a questão das especialidades, mais ainda, né? Porque a medicina abriu esse leque todo e a gente conhece pessoas dentro da mesma área que até o 3º, 4º ano seguem mais ou menos a mesma abordagem, né? Uhum. Dividem as É. mesmas opiniões e de repente se descobre aí para uma área específica. Nada a ver do que Nada a ver. falava lá no Podia ter início, né? escolhido uma dermatologia. Era tranquilo demais. Não, o demais, sonho mas da não, minha mãe emergência. era que eu abrisse um consultório e ela já estava treinada para ser minha secretária e ela falava que eu ia chegar toda de branco, de jaleco, branco, bem passadinho. Nossa, o da minha né? mãe era que eu me casasse com um cirurgião plástico. Uau! Ah, mas você tá solteira, ainda pode acontecer, né? Ai, a gente deixa isso pra quando as Não, tem câmeras. muita coisa, Quando a câmera desligar, a gente Isso, conversa. tem muita Bem, coisa. ela casando com um cirurgião plástico. Porque ela quer ganhar. Eu falei, ah, legal. E eu É compro o óbvio, leite do teu interesse neto aí como? nesse Uma boa negócio, viu? Mas eu insisto bastante pro Alan também fazer coisas assim que me propiciem um ambiente Não é? mais tranquilo. Eu falei, emergência Aí depois não, ela hein? Pelo amor ficava. de Deus, emergência não, Emergência é porque... macacão, Imagina, esse bota, casal é. aí, Velozes e Furiosos. Não, mas só Você pensa bem. acha que Emergência, anestesia ou emergência e pediatria. Isso é fantástico. É. Mas assim, imagina, o contraste pra minha mãe, que queria eu toda de branco, saindo de salto de casa, de repente eu boto um macacão, uma bota, uma lanterna na cabeça. Ela não entende E volta com nada. sangue pra casa. Ela não entende nada e fica com aquela cara. Daí quando o Alan passou, eles falam, né? Porque o Alan, como a gente citou, é sempre centrado, calmo, tranquilo. E aí eles falam, não, o Alan sim tem cara de médico. Que acho que eu não tenho, literalmente, mas tudo bem, eu já tô acostumada. É isso. Mas vamos lá. Beleza, tô com uma pessoa em casa. Vamos imaginar um cenário pessoal de casa, ter mais ou menos como é o treinamento de vocês. Tá lá, uma criança engasgou, né? Tava brincando, às vezes engoliu alguma coisa. Tô no ambiente com uma criança engasgada. Primeira coisa que eu faço, o que é? Joia. Você vai identificar se ela está totalmente engasgada ou parcialmente engasgada. Que tem essa diferença, né? Você vai observar, pegar mesmo, olhar de perto, sentir, ver se tem ruído. Pode ter um ruído de uma respiração com dificuldade, que é uma tosse, né? Ou ela pode fazer sinal, depende, se já for grandinha, já vai fazer um sinalzinho, já vai te olhar diferente, né? Então a gente ensina no curso, você vai identificar se está engasgado totalmente ou parcialmente. E aí tem as manobras que você deve fazer. Você vai avaliar se precisa ou não de um apoio de uma equipe profissional, né? A Natália, por exemplo, engasgava, gente, com queijo. Você vai falar? Mas com quantos anos, mais ou menos? Porque a faixa etária faz diferença pra gente, né? Foi porque até os 3? Até os 3, 4 anos 3, ela 4 engasgava Menos com mal, hoje em queijo. dia você não engasga mais, Natália. Depende. Senão a gente já leva a mãe pro curso. Assim, também. depende. Assim, Mas uma- não bota muita fé, não. Uma coisa interessante nos nossos cursos é que, independente do tipo que você faça, suporte básico de vida, o curso do Baby Safe, que é mais para crianças, às vezes agora a gente montou um suporte básico de vida também para idosos, que a gente faz em Uau. casa de repouso, né, tudo mais. A gente acaba, para a equipe que está fazendo, a gente aborda essas manobras em todas as faixas etárias. Então Que não é legal. porque eu tô Sim. dando suporte básico lá para pessoal da casa de repouso que eu não vou abordar da criança. A gente aborda E vice-versa, também. né? E vice-versa. Legal. Porque daí, Sim, pra também pessoa que tá fala, né? fazendo, ela já aprende as 3 manobras. Às vezes, ali ela tá trabalhando com idoso, mas em casa ela tem uma criança. Então, ela já leva de bagagem junto com o curso, né? Imagina fazer Heimlich numa criança, né? Exatamente. Então, o Heimlich, que é aquela manobra que a gente vê bem, ficou bem popular, né? Agora, por conta da questão da internet, a gente vê vários vídeos com o pessoal fazendo. Que é, basicamente, a gente coloca a mão aqui na altura do Isso, umbigo. você vai por trás da pessoa, né? No Isso. abraço. Aí a gente localiza o umbigo, gira a mão e aí a gente tá mais ou menos no ponto certo, né? E aí a gente vai fazer as compressões de trás, né? Vai fazer as compressões pro desengasgo. A gente vai utilizar o próprio pulmão da pessoa
como uma válvula, né, para trazer aquele ar que ficou aprisionado e expulsar o objeto que estiver ocluindo a via aérea, tá? Mas essa manobra, ela só tem indicação naquela criança que já fica em pezinha. Então, um ano para a literatura fala de 1 ano para frente, né? Mas 1 ano e meio, né, acima, a criança que já fica para frente, porque você tem que realmente trazer o tórax um pouco mais para frente, posicionar a criança certinho para conseguir fazer a manobra, né? E dosar certinho o aperto, tudo para não machucar. Antes disso, a gente tem aquela manobra clássica, onde a gente faz os tapinhas nas costas, né? Mas aí mais vinculados a bebês que só fazem uso de leite, né? Alguma coisa assim, tá? E no adulto, a gente ainda mantém o range, ou se dependendo do paciente for muito obeso, a gente utiliza cadeira, né? Coisas que estejam à disposição. Viu, Natália? Então é algo Não bem... é abrir a boca e retirar. É porque assim, eu engasgava com queijo, ela ficava desesperada. E o meu pai, gente, ele é aquele que dá risada. E ele fica é nervoso, acalma. isso Não, mas ele acalma em pessoa. Mas talvez seja a maneira dele Ele de dá demonstrar. risada. Exato. Ele dá risada, não move um palito pra tentar ajudar, ainda faz você rir. É. Você tá tossindo e quer rir, entendeu? Sim. Aí que eu lembro de uma cena, a gente na mesa de jantar, eu tava comendo a pizza, meu pai sentado aqui, minha mãe e eu. Comendo a pizza, eu dei uma primeira tossida. A minha mãe conversando com meu pai, ela simplesmente levantou, se jogou na mesa, enfiou o dedo, puxou, voltou e conversou com meu pai. Ah, mas ela foi rápida. Normal, como se tipo, eu não acabei de enfiar o dedo na goela da minha filha, tirei um tolete de queijo, a menina tá lá assim, e tô conversando, então, meu bem, o que você tava falando mesmo? Eu lembro Mas dessa foi efetivo, cena. né? Então, mas sabe o que é? Ela engasgava demais. Porque assim, gulosa, queria comer muito rápido. Sabe aquela coisa de criança? O queijo Gosta- derretido, né? O queijo derretido. Gente, mas... E sempre com queijo. Eu já falava pra ela, põe pedaços pequenos na boca. Mas não, ela colocava e engasgava. E isso era constante. Em quanto tempo? Qual a idade que ela fazia Ela isso? falou 3 anos? É, 3 anos? 3, 4 anos ela ainda fazia isso. E eu explicava, colocava pedaços menores, era bobear. Ela pegava o grande e colocava na boca. Eu liberei um vídeo recentemente, a gente tem um Instagram e a gente grava muitos vídeos ali de orientação mesmo pro pessoal, vídeos às vezes de alguma apresentação do curso, outros a gente faz. E aí eu fiz um recentemente que chama Cortando Frutinhas. Então a gente pega as frutinhas e ensina o corte. Por quê? Porque eu canso de falar para as mães que tem que cortar as frutas para dar para as crianças e as mães ficam bravas comigo, porque elas interpretam que eu tô dizendo que a criança dela não sabe mastigar, que não tem maturidade para mastigar, não sabe comer, não foi ensinada a comer, e na verdade não é isso. O engasgo, ele pode acontecer em qualquer fase da nossa vida. Quem nunca se engasgou, às vezes tomando um café líquido, né? Sim. Tá muito quente, você vira lá e a Você gente brinca, né? respira e engasga Desceu com a pelo saliva. cano errado. É. E aí, literalmente, você engasga, tá? Então, esse vídeo foi muito importante pra isso, pra gente orientar o corte certinho também das frutas, porque se você corta no sentido errado, ela continua ocluindo a via aérea da mesma forma, né? E eu falo disso no vídeo, eu falo, não fiquem bravas as mães, porque a gente Bala. precisa realmente fazer essa orientação. Sim. Quantas A vezes, bala é um né? perigo, né? É um bala... perigo. Quantas vezes ela engasgou? A bala Porque- soft, né? A gente tá na sabe? fase da bala soft. Aquela frutitela redonda, Também. dura que eu gosto. A dura Eu essa morria É a de melhor. medo dessa É bala. perigoso. Tá? Eu já peguei paciente em parada cardíaca. Infelizmente, quando chegou pra gente, já tinha um tempo de parada cardíaca e faleceu. E depois, lá dentro do hospital, tudo na hora que eu fiz a laringoscopia, porque daí eu já tinha os instrumentos à disposição, era um house. Olha só. Uma paciente super jovem, não devia ter nem 40 anos. Tava sozinha em casa de manhã, e aí, quando chegaram e encontraram, a gente não tinha estimativa do tempo de parada, mas não parecia muito. Mas a gente investiu também, e infelizmente ela não retornou. Então. E na hora que eu encontrei a bala, eu fiquei assim, chocada. Porque Não eu falei, é? o house Não ainda é pode nem um quadrado, house, né? Não é não nem é. redondo ainda. Os redondos, ele tem um redondos são os formato piores, ideal para via aérea. Isso é uma coisa que eu falo no vídeo também. Parece que foi feito para engasgar. Agora, o house, ele é quadrado. E para ela, ele parou de uma maneira na transversal, assim, que ocluiu exatamente. E assim, eu ficava tão apavorada que chegou uma hora que ele engasgava tanto que eu já
eu tive habilidade, eu já abri a boca dela Sim, já sabia. e já ficou sabia e já tirava. habituada. Tanto que quando isso acontecia, ela já vinha pro meu lado, Já sabia pra quem tinha Pra que quem- correr. já sabia pra quem tinha que correr. Então você já tá no meio passo ali dos primeiros socorros. A gente vai ter que só lapidar. Lapidar e você É. pensou, enfiando a mão Mas na vai dar boca aí. Não é enfiar o dedo na goela e puxar. O Alan fala sobre isso, né? Não. Mas antes de falar isso, só uma coisa. Quando a criança é pequenininha, na introdução alimentar, aquela Aham. coisa, né? As mães, tem mãe que costuma dar bolacha. Aquela bolachinha de maisena, bolacha doce, né? Aí a criança, aquilo dissolve na boca, vira uma papinha, né? Uhum. De repente a criança não engoliu, ela grudou no céu da boca e tá lá ainda, ela tá tentando. Aí a mãe olha, ai que belezinha, filho, engoliu, tal, mais um. Aí vai juntando, né? Uau, aquilo vai... Vai virando aquela E a maçaroca. criança, calma aí que eu tô tentando aqui ainda. Ai, que bonitinho, já engoliu. Toma mais um Tome. pouquinho. A hora que vai de uma vez. Formou aquela rolha, né? Forma aquela roda. Que é clássico aí pra Verdade. engasgar. Agora, com relação a negócio de enfiar o dedo e tirar, né? A gente orienta que se você estiver visualizando e tiver certeza que com uma pinça dos seus dedos você vai conseguir tirar, sim, tira. Pode ser feito. Tira com Agora, certeza, se já tiver mecanicamente. mais pra baixo e for, você Agora, for empurrar, né? Aí Se você correr o risco de se empurrar mais ainda, daí evita, né? Aí tenta fazer aquela função pulmonar. a manobra Com o ar. mesmo A manobra. que vai ser mais efetivo, né? O ideal é não ficar manipulando muito essa Ainda bem que região, sempre né? estava aparente, daí dava pra puxar. Eu falei pra você que eu negociei alguma coisa muito importante com Deus. É que ela é esperta, a hora que ela viu que ela ia dar ruim, ela Eu já abria vi. a boca. Ela ela viu já- que o queijo esticou, ela viu. Tá vendo? Não fui Eu eu acho que que escolhi a assim, medicina, gente. Eu tava Que era já. aquilo mesmo, fazia aquela maçaroca na boca e não conseguia, né? E a Sabe? criança tem é o uma que eu falei. coisa... Aquilo A criança tem aquilo de, às vezes, não prestar atenção no que ela tá comendo. né? Sim. Então, assim, eu tive uma educação que o meu pai, ele fazia questão de que nós estivéssemos sentados ao redor da mesa na hora da refeição, todos juntos. A gente tinha até lugar marcado. É, cada em casa onde mesmo sentava, casa. né? Hoje em dia, as gerações não tem mais isso, mas na minha época a gente tinha. E meu pai desligava a televisão, o rádio, não ficava absolutamente nada ligado, porque ele queria que a gente prestasse atenção no que a gente estava comendo. Mas hoje em dia, por conta das telas, né, e o que a gente vê é que a gente vai em restaurante, para os pais também terem um pouquinho, né, conseguir ali fazer uma refeição também, que eles são filhos de Deus, para conseguir fazer uma refeição um pouquinho mais tranquila, às vezes libera ali uma tela para a criança Ah, comer. daí vai. E aí, piscando, você vê Vai que a no criança não automático, tira o olho da tela e vai no automático. E faz isso que o Alan falou, vai colocando um atrás do outro, né? E na hora que vê, já tá engasgado. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. aí Isso é nessa- um dos mecanismos, né? Pode ser de Nossa. vários tipos, né? E outra coisa também que era clássico de acontecer com a Natália. Nossa, mas só tem a Natália, não Mas tem o vô para Natália, dar o você... exemplo. Não, daqui a pouco a gente chega no seu vô. Ia na praia, saía correndo na areia, torcia o pé. Gente, mas você não vai assumir esse podcast, não, né? Tá vendo aí a da liberdade? Muito bem, muito bem. Tá dentro dos temas também, tá? Uhum. No Baby Safe, vou explicar então do Baby Safe pra vocês, já que a gente tá falando sobre Uhum. isso. O Baby Safe foi um curso que a gente criou. Eu tenho uma amiga, amiga da vida, assim. Eu conheci ela quando eu fiz 4 meses de cursinho junto com ela. Logo em seguida a gente passou na faculdade. Passamos juntas, nos formamos juntas. Depois a gente passou na mesma fase da residência. Ela passou em São Paulo, eu passei aqui, mas a gente dividia as sofrências da residência também, mesmo à distância, tá? E eu acompanho ela uma vida toda. Ela casou e o marido dela foi transferido para os Estados Unidos. E eles foram morar lá recentemente. E aí lá ela teve uma neném, ela ficou grávida, teve a neném. E para sair com a neném da maternidade, eles tiveram que fazer um curso de primeiros socorros. Que legal. Dentro legal, do né? estado que eles estão Olha. morando, eles moram em... agora eles vão mudar, né? Mas eles estavam morando em New Jersey. E aí lá dentro do estado existe uma norma, uma obrigação, não sei, uma lei, alguma coisa assim, que fala que os pais têm que estar preparados para essas situações antes de sair com a criança da maternidade. Então eles têm que apresentar o certificado do curso Maravilhoso. para poder sair. Sim. E aí a gente conversando sobre isso, né? Ela sempre soube dessa minha questão com os primeiros socorros, que eu queria realmente fazer algo, um projeto vinculado a isso. E aí ela falou, amiga, por que você não investe nisso? Porque realmente foi um curso muito legal. Ela é ginecologista, né? De especialidade.
E ela falou, porque a gente perde totalmente o contato. Depois que você escolhe a sua especialidade, você perde totalmente o contato com essas questões da emergência, né? E ela foi morar fora, ficou um pouquinho afastada da medicina, fazia só consultas online, então mais ainda. E aí ela falou, e esse período da gestação, da primeira gestação, é um período que você tem muitas dúvidas, né? Porque é a primeira vez. Ela fala, eu tô acostumada a pegar nenenzinho dos outros, que eu faço o parto e entrego pra mãe. Mas esse eu vou pegar e vou levar pra minha casa. E aí o que eu vou fazer com ele lá? Então eles adoraram o curso. E aí ela compartilhou a cartilha, o livro, o material didático deles de lá. E aí eu dei uma olhadinha. E aí eu fui adaptando, pensando nesse curso, né? A gente foi mais ou menos essa época aí que eu conheci o Alan e a gente começou a falar sobre isso. E a gente falou, por que não montar um curso aqui no Brasil que a gente faça a mesma coisa? Eu até dei uma pesquisada na internet e vi que algumas maternidades em São Paulo têm algo parecido, semelhante. Então, tem Sírio-Libanês, eles oferecem um curso para gestante, né, que eles acompanham lá. Mas aí nesse curso eles vão abordar mais questão de temperatura de banho, cuidados com fraldas e entre algumas coisas. Curso meio que de como levar a maternidade, né? De como ser mãe, assim, né? E aí, dentre algumas coisas, eles falam um pouquinho de engasgo. Eu não sei se eles abordam parada cardiorrespiratória. Mas o nosso curso traz 10 temas que vão ser comuns aí do 0 até os 6 anos de idade, a idade-alvo, tá? Mas que você vai levar pra vida, porque, como eu falei, a gente aborda as manobras em todas as faixas etárias. Então, a gente fala sobre reações vacinais, que é algo que as mãezinhas têm muita dúvida, né? Faz a vacina, deu febre, deu isso, deu aquilo, é da vacina, não é? O que eu faço? Coloco gelo, coloco compressa quente, coisas muito básicas assim, que a gente pode orientar. Então, a gente fala sobre reações vacinais, convulsão, que mais? Anafilaxia, então reações alérgicas, né? Reações respiratórias, doenças respiratórias, a gente fala. Principalmente essa época do ano aqui que a gente está em transição, né? Agora, com a história da bronquiolite, então a gente fala sobre isso. Depois a gente vai falar de traumas, e aí eu falo bastante do TCE, né, que é o traumatismo craniano, que também os pais têm muita dúvida, e as crianças sempre batem a cabeça. Não tem jeito, é uma questão corporal, né? De estrutura corporal. Então, assim, vai sempre bater a cabeça mesmo. E aí o Alan vem e fala de traumas de extremidades, sangramento, fraturas, queimaduras, afogamento, tudo relacionado a esse tema. Aí, engasgo, parada cardiorrespiratória. Então, são 10 temas abordando tudo isso. Então, assim, é bastante... O uso do DEA também. O uso do DEA, né? Que é um aparelho maravilhoso que a gente tem disponível. Que é o da clínica. O da clínica. Isso que eu ia falar. A gente tem disponível em vários lugares que as pessoas nem sabem que ele existe, né? E o pessoal tem medo de usar, assim. Ou de pegar e não saber usar. Intuitivo, né? E ele manda em você. Ele é maravilhoso. Ele manda em você. Ligar ele, você ligou ele fala, coloque as pás. Na pá tá falando onde pôr e como pôr. Exato. Sim. Aí ele ainda pega e fala, né? Não inicia RCP que ele tá vendo o ritmo. Ele pede ou pra você afastar do paciente ou pra você retornar. Ele te dá o ritmo de compressão que você tem que fazer. Então, ele vai literalmente guiar o seu atendimento até o suporte avançado chegar. Então, é maravilhoso. E aí, a gente explica tudo isso, explica os locais, aonde encontrar. Então, se você vai num mercado grande, esse mercado tem que ter o DEA. Então, aonde fica localizado o DEA lá no mercado, né? O shopping, obrigada a ter. Exatamente. Na nossa clínica tem, né? O DEA, tem um carrinho de emergência. Depois que ela passou mal, eu falou, falei assim, mãe, mas é porque assim, por mais que na nossa clínica a gente mexa com substâncias que não trazem risco, né? Não é coisa nível hospitalar, assim. Sim. Às vezes eu atendo muito senhor de idade lá. Às vezes é o dia dele passar mal. Às vezes não tem nada a ver com o procedimento. Exato. Às vezes a vida falou, é hoje. Entendeu? E aí eu tô lá no ambiente de clínica, que eu tenho que seguir um monte de norma da Anvisa, com um monte de médico, e eu não vou ter o DEA para ajudar ele. E foi tão interessante porque a gente nem tinha clínica ainda, e quando eu fui fazer um procedimento, nem tava entrando, nem tinha entrado a medicação. Foi só na hora de pegar o acesso. Foi o ato de punçar. Puncionar ela. Na hora de me puncionar, a minha pressão caiu. Porque pegou no não sei o que aconteceu. É que na hora que isso foi feito, a minha mãe, ela tem um acesso muito difícil.
por questões de uso excessivo de Noripurum. Porque eu sou bariátrica. E ela Então eu teve alguns preciso outros dessa problemas de reposição. saúde, Tá onde ela fibrosando um pouco, né? os e ela acessos. entrou num período de quase leucemia por uma hemorragia intensa. Foi. Então, ela teve que fazer um dia sim, um dia não de Noripurum para ela conseguir ir para a mesa cirúrgica, né? E aí a pessoa profissional que estava fazendo só estava tentando pegar o acesso. Só. Coisa Só básica. tentando. Foi o necessário. Ela pra ficou desencadear. procurando com bisel lá dentro. É. E aí eu Isso só vi aconteceu. minha mãe fechar a mão assim. E eu falei assim, está doendo. E Aí ela falou, tá não, mas doendo. a veia tá E eu aqui. do lado. Não precisa falar que ela Não, tá aí. aí a minha mãe só olhou pra mim e falou assim, filha. Eu, oi. Ela, minha visão. E foi. É. Aí ela fez assim com a mão. Ela, Natália, eu tô ficando surda. Falei, lascou. Fui correndo atrás de um sal pra enfiar na goela dela. Foi tempo de eu virar pra pegar o sal do consultório. Aí minha mãe caiu e começou a convulsionar. Foi. Sim. E Aí daí- chegou a convulsionar, então. Ela pulou, ela ficou pulando na cadeira. Faz baixo débito, né? É. E aí convulsiona mesmo. Foi o que aconteceu com meu pai, inclusive, em casa. Foi por baixo débito também, né? Questão cardíaca. E no caso dele, por conta do uso da medicação, né? Mas a hipotensão, a queda da pressão faz isso também. Então são diversas situações, né? Todo mundo vai passar por alguma. Ou assim, que nem a gente aborda no curso, queimadura. Quem nunca se queimou com uma chapinha, no fogo? Olha, eu queimei escorrer fazendo água do pipoca, miojo. né, mãe? Foi. Não, 8 anos me queimei com pipoca. Aí depois me queimei fazendo brigadeiro. Sim. Aí agora eu queimo a mão de babyliss e chapinha, todo dia. E assim, a ideia realmente é É. tranquilizar as pessoas. E você vê que não E é fácil ser também- mãe, né? Não, de jeito nenhum. Por isso que eu falo, são tantas funções. Foi uma direta. Não é fácil ser mãe. São tantas funções, a gente veio É. pra facilitar, né? Com o Que baby bom. safe as coisas, né? As atitudes aí relacionadas aos primeiros socorros. Mas são atitudes muito fáceis, que vocês vão ver que são intuitivas mesmo. Assim, por exemplo, a queimadura. Colocar sobre água corrente, deixar lá resfriar a região. E a gente fala também de quando procurar o serviço de saúde. Sim. Não é passar pasta de dente. Não, o Ai. que não Café. fazer. É. Né? O que não fazer é uma Exato. das principais coisas. Mas quando eu procuro o serviço de saúde, por quê? Porque a gente vive uma realidade hoje, a Natália estando por dentro agora por conta da faculdade pode até confirmar o que eu estou dizendo, mas o serviço de saúde está colapsado, Sim. né? E ele está colapsado muitas vezes porque as pessoas procuram por coisas que não deveriam estar ali. Então, por exemplo, aqui em Dayatuba, o AOC, que é o hospital que serve de referência, né, como um hospital, ele não chega a ser terciário, né, na classificação. Não, ele não Ele é um 2,5, a gente brinca que ele é um 2,5. Ele é secundário ainda, né? Se precisar, a gente transfere para alguma alta complexidade, mas ele aborda muito bem as questões secundárias. Então, ali, cirurgia, ele tem até neuro, que seria mais do terciário Tem, daí, é. mas, enfim. Mas o AOC não é local para, por exemplo, atender uma simples febre, né? Ou um caso bobinho desse de queimadura. Isso pode ser resolvido no posto de saúde, né? Ou pode ser resolvido na sua casa. Se você resfriar a região e acompanhar a evolução dessa ferida, muitas vezes você nem precisa ir até o serviço de saúde, Sim. né? Então são coisas, são dicas assim que a É. gente vai dando. Ou no caso do traumatismo crânioencefálico, quando que eu tenho que levar a minha criança realmente? Porque eu tô suspeitando de um sangramento cerebral, de uma sequela, alguma coisa assim. Porque muitas vezes você vai levar para o hospital e vai fazer só uma observação neurológica. Quer alguém melhor para observar o seu filho do que você? É. Que conhece os hábitos dele, que sabe como que ele Verdade. é, entendeu? Então você pode fazer essa observação na sua casa, sabendo o horário que ele caiu, sabendo, né, diferenciar ali entre um trauma leve, moderado ou grave. Ou vou levar no hospital agora só para ficar deitado lá na maca para alguém assumir essa responsabilidade de observar por mim, sendo que eu que conheço meu filho e sei dizer se ele tá bem ou se ele não tá. Então a gente fala sobre tudo isso no curso. Nossa, é maravilhoso. É muito legal. O modelo do curso, ele é bem dinâmico e a gente tá até com um problema aí com relação ao tempo, porque a gente marca normalmente de 5 a 6 horas de curso.
E aí a gente junta um grupo de pessoas ali, né? Normalmente um grupo de mães, de avós. Os pais normalmente ficam mais quietinhos, né? Mas as mães e as avós, a gente começa a dividir experiências. É que a gente abre e pro pessoal, falar, pessoal, é uma troca de ideias, pode interromper, pode falar, dar exemplo. E aí a gente acaba até extrapolando um pouquinho do tempo, porque a gente vai dividindo várias coisinhas assim, tirando dúvidas de situações que as pessoas já passaram. E esse fim de semana, por exemplo, que eu falei que a gente levou a minha tia, então, né, foi pior ainda, porque ela fala mais do que eu, o dobro do que eu, e aí... Mas olha só que interessante. Pensa bem, reunir as pacientes que nós temos, os pacientes, e chamá-los para poder dar esse curso para os pacientes. Sim, é bem legal. Vai ser fabuloso, né? Porque igual mesmo, com toda a experiência que eu passei, que ela, né, até contou, a gente ainda não tinha clínica. E por causa disso que eu passei, nós montamos uma clínica, mas com todo esse aparato de emergência. Foi legal. No Sabe? dia seguinte que a Isso é clínica muito inaugurou, importante. eu botei todo mundo para fazer a CLS. Literalmente no dia seguinte. Exatamente. Igual nós temos lá o serviço da A gente Salute, tem até que está em fentanil. todos os nossos aparelhos lá de celular, que as meninas também da recepção já estão treinadas. Qualquer coisa, Legal. é só discar o 1, a Salute já está lá. Não, Legal. pra ter ideia, Né? tem fentanil, tem succinil, tem tudo Tem um pra gente carrinho lá de passar o tubo. emergência. Tem tubo, tem Tá tudo. até aprofundado. Tem. A ideia, a questão da Salute é bem legal, né? A Salute faz uma área protegida aqui na Sim. região de Indaiatuba, que é muito show. Com o serviço, eles têm o serviço básico e o avançado, né? Então é bem bacana isso. E a nossa ideia é vir também para complementar isso. Porque daí, por exemplo, vamos supor, a gente passa por uma situação lá na clínica de vocês, onde as meninas precisem acionar a Salute, não dá para, enquanto a Salute tá no trajeto até vocês, elas ficarem lá e não exatamente. não prestar nada. Essa é a questão. Então, a ideia do nosso curso é exatamente esse. Tipo, demonstrar onde as pessoas vão atuar. O serviço de emergência vai vir. Se você passar as informações corretas, com calma, né? Saber o número certinho que você vai ligar, ele vai vir até mais rápido, talvez, do que você imagine. Mas nesse trajeto, enquanto eles estão se deslocando até lá, eu preciso fazer alguma coisa. É melhor do que não fazer nada. E aí a gente ensina essas coisas que são básicas. Que foi isso que nós às vezes fizemos. um posicionamento, colocar as pernas pra cima, deitar o paciente, colocar as pernas pra cima. No caso de uma né? parada respiratória, às vezes só de você elevar mais o pescoço, gente, você ganha Exatamente. 5 minutos pro paciente. Muito tranquilo. A gente, assim, a gente não vai abordar... A gente tem cursos da área da saúde, sim. A gente acabou expandindo, porque os colegas, né, que confiam no nosso serviço, falaram, poxa, mas eu já tô dentro da área da saúde, não dá pra gente aprofundar mais um pouquinho? Então, a gente acaba fazendo um pouquinho de suporte avançado, mas daí para profissionais, né, já dentro mesmo da função, tá? Recentemente, a gente liberou um curso de eletrocardiograma na emergência. Que legal. Então, para técnicos, enfermeiros, pessoal que tá ali fazendo o eletro, porque às vezes eles fazem o eletro e aí até eles levarem para o médico, né? Até o médico parar o que ele tá fazendo e olhar. Então, coisas básicas que você bate o olho e já fala, não, esse aqui ele tem que parar tudo que ele tá fazendo agora e olhar agora, entendeu? Porque eu já vi vários casos na emergência de que a pessoa deixou o eletro lá. Ah, peraí, eu já vejo. Foi fazer outra coisa. Ou terminar de atender um paciente, era um infarto. Sabendo, pode pedir dá uma atençãozinha mesmo. Então, que eu acho que é tal coisa, né? Então, porque o eletro mais fácil de ver é o linha reta. Você viu linha reta, você fala, tá morto. Tá difícil, né? Tá difícil aqui. Vamos fazer alguma coisa. Mas e o eletro que tá escondendo que tem um infarto? E é bom até mesmo, né, fazer uma reciclagem dentro das clínicas, Sim. igual mesmo a clínica tipo a nossa, nós temos os enfermeiros, os técnicos, os médicos, todos eles passaram por esse curso, mas é sempre bom fazer a reciclagem. Sim. Isso é muito importante. Né? Hoje Também. eu fiz um curso lá pelo Madre Teodora, que é onde eu trabalho hoje, e a gente treinou 10 radiologistas do serviço, porque eles fazem contraste durante os exames, né? Tomografia, ressonância. E apesar de muito, muito pequena a chance de reação, ela existe. Então, a gente fez um curso de suporte básico para eles relembrarem se eles tiverem uma reação alérgica grave ou que venha a evoluir para uma parada cardiorrespiratória, como que eles têm que atuar até o SAMU chegar e dar o suporte para eles. E eles falaram exatamente isso. Poxa, faz 10 anos que eu faço radiologia, eu fico lá laudando o exame, assim, super tranquilo, não examino um paciente faz um tempão. Então, essa reciclagem foi importante por conta disso.
E é isso, eu falei. A ideia é realmente que eles passem mais 10 anos sem ter que usar. Tomara, né, que os contrastes estejam seguros a esse ponto. Mas, eventualmente, um paciente ou outro vai acabar saindo disso, da receita do bolo que a gente falou. E aí vai precisar fazer alguma coisa. O profissional da saúde, ele é requisitado em vários momentos assim. Às vezes você tá num avião, alguém pergunta lá no microfone, tem algum profissional da saúde? Então, assim, a pessoa no avião não espera que você abra a barriga, faça uma cirurgia, nem nada, mas que você faça o básico que as outras pessoas ali não sabem fazer. Então, para a área da saúde, é essencial o suporte básico de vida. E a gente oferece também. A gente faz um curso desse de reciclagem, né? E expondo cenas, né, situações que as pessoas vão passar. E a gente faz essa reciclagem, que nem vocês, que tem os profissionais da clínica, que também, se Deus quiser, não estão passando por situações assim recorrentes. Dá pra gente montar alguma coisa até dentro da própria clínica. A ideia é a gente utilizar o cenário que a pessoa já está inserida para que ela se sinta cada vez mais segura e tenha aquele controle emocional que a gente falou. Interessante. Agora, para a população em geral, daí a gente já aborda outros tipos de... Mas pensando também, né, na população geral, essa primeira intervenção, a intenção é proporcionar conforto e evitar agravo da situação, né? Ou até mesmo adiantar algum procedimento, né? É importantíssimo. Sim. Conseguir ganhar tempo também, né? Até a emergência No caso da parada cardíaca, a gente fala muito sobre o reconhecimento da parada cardíaca. Porque o que acontece com um paciente que para em casa? Esse paciente para, a família demora para reconhecer. Na hora que liga muito nervosa e começa a atrapalhar a ligação com essas informações desnecessárias. E aí, mesmo que a gente seja acionado muito rápido para ir até o local e que não esteja trânsito, dificilmente isso tudo ocorreu num período menor do que 15, 20 minutos. E para uma pessoa que está parada 15, 20 minutos, neurologicamente, isso é inviável. É inviável. É inviável com a vida. Se já tiver uma sequela, se já for um paciente que já infartou, que já teve um AVC, alguma coisa, às vezes... É exatamente essa a ideia do nosso projeto, né? Intervir nesse meio tempo. Porque muitas vezes a gente chegou na cena e não sobrou nada pra gente fazer. A gente até faz, a gente tenta. Sim. Mas a maior parte desses casos em si, onde não teve um suporte antes, evolui a óbito. A taxa de óbito é muito alta, muito né? alta. E a gente sai chateado, né? Porque, poxa, a gente eu corre imagino. tanto, vai lá com tanto gosto e estuda tanto e treina tanto pra poder fazer alguma coisa na hora que você chega. Não dá. Com o tempo a gente vai olhando e a gente sabe quando o paciente vai realmente responder o que você tá fazendo e quando não vai. É uma corrida contra o tempo, né? Sempre, toda emergência, né? Mas Fala, eu já até ia até falar assim que tá uma conversa muito gostosa com eles. E a gente vai ter que ter um segundo bate-papo, gente. Então vocês já estão convidados para poder voltar. E nessa eu quero que vocês tragam as coisas. Sim. Pra gente mostrar aqui. A gente pode até fazer algumas manobras aqui, porque são básicas mesmo. Sim, pra gente mostrar assim, mesmo pro nosso público. Todo cenário é cenário. Aqui, em qualquer local, na rua, na calçada. Basta estar vivo. Exatamente, aonde vocês estiverem. Pra morrer, precisa estar vivo. Exatamente. Apenas. E o nosso tempo já, infelizmente, já extrapolou. Mas é porque, assim, gente, que gostoso falar com vocês. Gostoso mesmo. Eu, assim, tô com o coração quentinho de saber que hoje a gente tem esse recurso. Tem pessoas como vocês que estão dispostas a nos ajudar. Porque, assim, nas nossas fragilidades. Sim. E nós precisamos realmente aprender. Sim. Né? Aprender a agir. A gente, assim, a área da saúde cresceu muito. Hoje a gente conta com muitos profissionais por aí, então dificilmente você não conhece alguém que seja da área da saúde, né? A gente sempre tem alguém perto, tá? Mas eu acho que o que eu e o Alan trazemos de diferencial nesses cursos que a gente oferece é a experiência, né? Sim. Eu já passei por inúmeras situações em locais públicos de estar lá presente e ver o pessoal... Então, às vezes, segurança de shopping, bombeiro civil, prestar o atendimento. Mas, às vezes, a pessoa também se descontrola um pouco diante da situação, porque não é a rotina dela. Exato. Ou, às vezes, nunca
fez aquilo. Não desmerecendo aprendeu, o profissional, todo sabe conhecimento as é importante, técnicas, mas não teve Mas a experiência vivência. também conta, né? Exatamente. A pessoa até sabe as técnicas. Você vê que na hora que você chega e dá aquele suporte emocional para ela vai que vai, entendeu? Mas a gente traz essa carga do suporte emocional, querendo ou não, porque a gente atua, né? Então, assim, a gente deu o curso no sábado, mas na sexta-feira os dois estavam de plantão. Então, na sexta-feira, ele orientou pelo telefone a questão do engasgo. Na sexta-feira, eu atendi 2 pacientes em parada cardiorrespiratória. Então, eu tô falando sobre coisas que acontecem com a gente todos os dias. E tá trazendo 2 olhares totalmente diferentes. Sim. Né? Deixa eu só falar rapidamente da Lei Claro. Lucas. A Lei Lucas, que é um curso também que a gente tem, que é o curso das escolas, que é muito legal também. Uau! Essa lei é uma lei que foi criada em 2018 por causa de um garoto de Campinas chamado Lucas, né? Que durante uma viagem escolar ele se engasgou com comida, acho que foi salgado, né? Um salgado de salsicha. E não tinha ninguém capacitado, ninguém fez nada, ninguém conseguiu Meu Deus. intervir, né? 10 Então, anos. Nossa, de imagina 10 como anos. ficou essa família. Por causa de uma Então, a salsicha. lei foi criada porque a mãe e a tia foram atrás, né? Brigaram com as autoridades para que realmente houvesse capacitação dos profissionais. Porque, assim, você deixa o seu filho na escola, né? Enquanto está dentro da sua casa, a responsabilidade é sua, né? A partir do momento que você deixa na escola, você está confiando que está ficando ali com pessoas capacitadas também, né? Mas a gente nunca imagina que uma situação dessa vai acontecer. E pode acontecer, gente, criança, né? Não só o engasgo, mas traumas, fraturas, uma série de outras coisas, né? Cai, bate cabeça, convulsiona, pode virar uma tragédia, realmente. Então, para as escolas, virou lei a partir de 2018 em todo o território nacional, só que muita gente ainda não conhece. Exato. Eu não sabia. Eu também não sabia. Essa E vocês lei- trazem esse curso Sim, também a gente para tem dentro das esse curso escolas? da Lei Sim. Lucas também para as escolas. A gente Que faz legal. a capacitação. Essa capacitação, pela lei, ela fala que ela é anual. Então, Sim. todo ano a escola tem que Tem renovar que esse fazer. certificado. E obriga 30% do efetivo da escola, incluindo professores, todos os funcionários, né? 30% do efetivo total a ser capacitado em primeiros socorros. Então, a gente bacana. traz o modelo do treinamento e a gente gosta até de mesclar um pouco a turma, não só os professores, mas colocar um pessoal da secretaria, da cantina, Sim. zelador, né? Sim. A gente gosta de treinar um pouquinho de cada um, porque às vezes a criança saiu, foi no banheiro, acontece alguma coisa lá, o professor tá dentro da sala, tá com as outras crianças, nem tá vendo o que tá acontecendo, né? Tá certo. Só que o problema é que aqui no Brasil, tudo as pessoas acham uma maneira de... né, Um jeitinho. o jeitinho brasileiro. Então, começaram a disponibilizar esse curso da Lei Lucas online. E aí as escolas não têm é a mesma emitido coisa, certificados online, né? Como se tivesse Que feito. perante a lei elas estão realmente respaldadas, mas que na prática, igual a gente falou, Não na hora sabem. que acontece de fato, Não sabem nada. então é bem problemático. E assim, deixa pra gente, né, pros nossos espectadores aí, saber como achar vocês, como contratar vocês. Vai lá, o homem do merchan é Então. o Alan. Vamos lá, Alan. Principal nosso Instagram, né? TSV Training. É isso. O Instagram. No tem Instagram, a contato gente lá. tem o WhatsApp, lá WhatsApp, também tem o nosso né? WhatsApp, Através dá do pra... Insta, assim, consegue contato com a Isso. gente. Mas basicamente a gente utiliza hoje, a ferramenta que a gente mais utiliza é o Instagram, mesmo. tá. Que a gente consegue publicar esses vídeos, tudo, né? Então ficam bem disponíveis ali para o pessoal. Até para tirar uma dúvida ou outra, ou para criar, né, curiosidade de fazer o curso e aprender todo o restante. É bem gostoso. Inclusive a gente trouxe, eu não sabia que você ia participar, mil perdões, mas eu vou enviar para Natália depois. A gente trouxe um voucher para você. Ai, que legal. legal. Para que você faça qualquer um dos nossos cursos. Muito você pode obrigada. escolher, como você está dentro da área da saúde, está capacitada Ai, para muito fazer obrigada. qualquer um Com deles, certeza eu vou. né? Então a gente trouxe um voucher para você participar, tenho Muito certeza que você vai obrigada. gostar. E aí depois eu vou enviar um para mãe também. Opa! Então, Perfeito. aí o Baby Safe, ó, você vai adorar, já Legal. preparar para quando a Natália estiver Exato, grávida, vai vai ser um Preparar para sucesso. os meus 4 netos. Então a Natália tá na hora de começar, porque 4... Minha filha, tá mas na tá hora tão do difícil primeiro. achar o pretendente. E ela ainda que é da área da saúde, eu falei pra ela, mãe. Não, Mãe. mas uma hora aparece, né? Quando você menos esperar, se eu estiver assim, ó, trabalhando, aí Olha eu- Viu? Eu vou pro autobahn. Tá lá. Ou ele tá acidentado, ou ele tá lá trabalhando, mãe. O campo da Autobahn é muito grande, né? Passa muita gente na rodovia, uma hora. você Entendeu? vai Ou embora, tá não vai ter acidentado ou jeito. tá trabalhando.
Mas tá lá. Tá bom, o importante é Bom, os Muito 4 obrigada. meses. Com certeza eu vou entrar Fora lá. esses cursos que a gente citou da Lei Lucas e o Baby Safe, a gente tem esporte básico de vida, todos os outros da área da saúde. E a gente monta também, dependendo do que a pessoa precisa, né? Ah, Jéssica, tem uma, igual vocês, tem uma clínica, tá? O nosso perfil é assim, a gente atende essa faixa etária. A gente monta um treinamento abordando tudo que pode acontecer dentro da sua clínica. Interessante. Perfeito. Vamos nos falar muito. Vamos, vai ser um certeza. prazer. Obrigada pelo convite. Gente, eu Obrigado. agradeço Foi vocês terem maravilhoso. vindo, Ai, compartilhado. Foi muito bom. Vamos marcar sim o segundo pra vocês Vamos. trazerem os objetos, fazerem a Sim. apresentação. Se quiser fazer teatro, a gente grita, a gente cai no chão, a gente Fazer faz um tudo. curso aqui. Vamos mostrar Vamos. isso. A gente vai trazer, vai fazer as simulações e a Natália vai atender, que é pra gente ver se essa faculdade tá... Ai, É verdade, gente, isso, que bom! gostei. Que bom! Eu não, eu tô É. Fala porque ele já tem muita experiência. Ah, Mas a Natália, a gente É, vai treinar verdade. a Natália. A gente Jesus, mas tem advogada aí pra casa, esse é um processo da instituição. Mas, gente, muito obrigada, Vai. viu? Obrigada mesmo. Pessoal, Prazer é esse todo nosso. foi mais um episódio. Vocês viram como é interessante, como é abrangente. A gente vai trazer, sim, a parte 2 para vocês verem aí na prática, principalmente as mamães de plantão. E aí, encerra com o povo para você já ir acostumando. Gente, muito obrigada. Adorei ter vocês A gente aqui. agradece. Prazer é E nosso. os próximos programas sou eu que estarei aqui entrevistando os nossos convidados, mas em breve a Natália volta. Beijo Ou grande não. para todos. Tchau, tchau. Vejo vocês no próximo programa.